Muito bem, então, Neto Salles já está aí também. Olá, Neto. Vou aguardar aqui que o pessoal comece a chegar. Enquanto isso, Boa tarde, professor. tudo bem, Neto? Tudo bem. Gente, enquanto os colegas vão chegando aí, vamos já desenvolvendo aqui o nosso assunto. Mas se vocês quiserem ainda fazer algum comentário ou pedir algum esclarecimento sobre a avaliação, fique à vontade, viu? Tá bom, Neto? Alguma questão que tenha suscitado dúvida ou que você queira que eu comente, tranquilo. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto, pessoal, que fecha a Química 2 do nosso segundo caderno. É a aula 7, tá? É a aula 7, como eu coloquei lá na agenda, nós começamos essa aula na página 121, não, perdão, 121 nada. Nós começamos na página isso mesmo, 121. Se você estiver acompanhando pela apostila, a página 121 mesmo, finalzinho da página, tá? Finalzinho da página. Nós vamos ver o que acontece quando eu tenho uma solução com certa concentração e quero interferir na concentração dessa solução, normalmente para diluir, para diminuir a concentração, é o que nós chamamos de diluição. O que acontece quando eu misturo soluções sem que elas reajam, o que acontece com a concentração dessas soluções, e o que acontece quando eu misturo soluções cujos componentes reagem entre si. Então, é um assunto extremamente técnico, muito longo, que está bem resumido aqui na apostila de vocês, tá? E aí, caso vocês precisem de um material extra, vocês podem falar que eu preparo para vocês, do jeito que eu fiz com entropia, tá? Porque aqui a apostila de vocês resolve em 1,5 páginas. Lógico que isso aqui é um resumo de um resumo, coisa muito superficial. Então, se vocês tiverem dificuldade de compreender, podem falar aqui que eu preparo um material extra para vocês, certo? Pessoal que já chegou aí agora, sejam bem-vindos. Página 121, tá, gente? Olha só, o que significa diluir uma solução? Talvez essa imagem aqui nos ajude a entender. Eu tenho uma solução inicial de certa concentração conhecida, tá? E aí eu adiciono solvente. Veja que eu estou adicionando o solvente puro. Por exemplo, a massa do soluto que está aqui, continua aqui. Não houve nenhuma alteração na massa do soluto. O volume da solução aumentou porque eu adicionei solvente. Então a pergunta que vem sempre é a seguinte: qual é a nova concentração dessa solução? Claro, conhecidos o volume do solvente adicionado e a concentração inicial. Esse tipo de problema ele é de fácil solução, tá, gente? É o problema mais fácil que a gente vai encontrar dentre os que nós vamos enfrentar. E esse raciocínio aqui ele vale para todas as formas de concentração, tá certo? Matematicamente, o que nós temos aqui é que o produto da concentração pelo volume ele permanecerá constante, ainda que mudem a concentração e o volume. Eu vou repetir. Mesmo tendo mudado aqui, ó, a concentração e o volume dessa moça, o produto entre as duas grandezas permanece constante. Ou seja, a concentração inicial vezes o volume inicial, esse produto, é o mesmo que a concentração final vezes o volume final. Quer dizer, eu posso te falar a concentração inicial e o volume inicial e dizer quanto foi adicionado, aí você descobre a concentração final. Eu posso dizer a concentração inicial e o volume inicial e falar a concentração final e você descobre quanto foi adicionado. Então, dá para fazer várias perguntas. E a notícia boa é a seguinte: isso vale para todos os tipos de concentração. Concentração em
quantidade de matéria, concentração em grama por litro, tá bom? Pode aplicar sem medo. Então, é uma técnica que resolve muitas questões. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver logo uma questão para a gente ilustrar essa primeira questão aqui. Ela está muito grande, mas eu vou simplificar aqui a interpretação para vocês, tá bom? Antes de eu começar, deixa eu só perguntar aqui, alguém tem alguma... Olá, Gabriel, Mailane, que chegaram aí, Maria Eduarda, Milena. Pessoal, parabéns a todo mundo pela participação na prova, independente do resultado, o resultado é uma consequência. Tudo bem até aí? Vocês têm alguma pergunta? Posso fazer logo um exemplo para a gente já ir ilustrando? Sem problema, Gabriel? Vamos a um problema? Tudo bem, pode ir. Vamos em frente, né? Então, um problema de diluição, para a gente ilustrar. Essa questão é enorme, mas ela é fácil de entender. A resposta é bem curtinha. Eu precisava preparar uma solução de concentração 25 miligramas por litro. Era isso que eu precisava. 25 era a concentração que eu desejava. Só que eu errei a mão e coloquei 3 comprimidos de 100 miligramas, ou seja, eu coloquei 300 miligramas em 4 litros. Quer dizer, eu preparei uma concentração, ao invés de 25, de 75. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que a gente resolveria essa questão bem rapidinho. Eu precisava, olha só, a concentração 1 é a que eu precisava. 25 miligramas por litro. Só que eu errei os cálculos e preparei não uma de 25 gramas por litro. Por imperícia minha, digamos que eu preparei uma de 75 miligramas por litro. Deixa eu aumentar aqui a letra também para ficar melhor de vocês acompanharem. Estão vendo aqui, ó? Eu tinha que preparar uma de 25, errei os cálculos, preparei uma de 75. E de volume, 2 igual a 4 litros. Bom, estava lá, aí chegou um colega meu, falou assim, ó, tudo bem, você preparou uma solução de concentração 75 quando deveria ser de 25. Não tem problema não. Se você diluir essa solução 2, se você acrescentar solvente para essa solução 2, a concentração de 75 vai cair para 25 em algum momento. Porque essa é a ideia, pessoal. Se eu tenho uma solução de concentração 75 e quero que ela se reduza, por exemplo, para 25, eu vou acrescentar mais solvente ao que eu já tenho. Agora a pergunta é a seguinte, exatamente quanto? Porque eu sei que eu preciso acrescentar solvente. Quanto é que eu vou acrescentar? Qual será o volume, né, que eu preciso acrescentar? Vou colocar aqui na forma de pergunta. Para que essa solução de 75 se reduza para 25. Então, gente, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai relembrar que o produto da concentração 1 pelo volume 1 é igual ao produto da concentração 2 pelo volume 2. Pronto. Simples assim. É mesmo, professor. Quer dizer que se eu sei a concentração 1, a concentração 2 e o volume 2, então eu serei capaz de descobrir o volume 1. Exatamente. Vamos lá.
Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Pode desmutar e perguntar. Concentração 1 era 25. Concentração 1 era 25 miligramas por litro. Deixa eu tirar as unidades. Digamos que eu não sei o volume 1. A concentração 2 é 75. E o volume da solução 2, 4 litros. Tudo bem. Resolvendo matematicamente, o volume da solução 1, após a diluição, eu coloquei 1, mas tanto faz, é para mostrar que ela era 25, era 75, mas vai cair para 25. Vai ser 75 vezes 4, ou seja, 300 dividido por 25. 300 dividido por 25. Pessoal, 300 dividido por 25 é 12, né? Então, pronto. Quer dizer, eu preciso aumentar o volume da solução 2, que são 4 litros, até que ele chegue em 12. Ou seja, eu preciso acrescentar 8 litros. Olha como é fácil. Então, você tem, de um lado, uma solução concentrada, 75 de volume 4. Se eu acrescentar 8 litros do solvente, o volume vai aumentar para 12. E, proporcionalmente, a concentração diminui para 25. Professor, então, dá para fazer isso aí sem escrever, sem fazer conta? Dá. Se você quer que a concentração, que é 75, caia para 25, ou seja, que ela se reduza a 1/3, basta pegar o volume e multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Agora, só tenha muito cuidado na hora em que você for fazer a resposta, porque depende da pergunta. A pergunta que ele faz aqui não é qual é o volume final da solução. Ele pergunta assim, ó, quantos litros devem ser acrescentados para que a concentração chegue em 25? Então, você vai responder 8. O cara que elaborou aqui, ele não foi muito perspicaz, não. Se ele fosse mais perspicaz, ele teria colocado uma opção 12, porque muito aluno iria marcar 12. Mas cuidado, 12 é o volume final. 8, a resposta, é a quantidade que eu tenho que acrescentar em litros aos 4 que já existem, para que ela atinja o volume de 12 litros. Então, essa parte inicial, ela é bem tranquila. Bem tranquila. Você parte de uma solução geralmente já bastante concentrada, de concentração já conhecida, daí você acrescenta solvente até que a concentração dela se reduza para o valor que você desejar. Tá bom, gente? Tranquilo até aí? Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza? Então, já resolvemos aqui, ó. Primeira questão, você marcaria a letra D, né? É um texto enorme, enfim, mas é simples assim, ó. Aqui, ó. A solução desse problema. Se você quiser colocar aqui, como se a solução de 25 fosse a 2, aqui fica a seu critério, tá? Normalmente, a gente coloca... Professor, pois não. daria para fazer a questão com regra de 3? Tranquilo. No fundo, isso é uma regra de 3, né, Gabriel? É uma regra de 3, porque você começa comparando dois produtos. Então, geralmente, quando a gente começa comparando dois produtos, isso é uma regra de 3, tá bom? Então, a partir de 75, 4 litros, só para mudar aqui os números, fica melhor ainda de vocês entenderem. Para achar a concentração final, que era 25, e o volume final. Então, você falou muito bem que isso se resolve por uma regra de 3. Tranquilo. Bom, não esqueçam desse detalhe. Isso aqui é muito importante. Às vezes o problema pergunta o seguinte.
qual vai ser o volume final da solução diluída? Se fosse essa pergunta, a resposta seria 12. Só que ele pergunta o seguinte: qual vai ser o volume a ser acrescentado? Quanto eu devo aumentar, né? Quanto eu devo aumentar para que essa solução atinja a concentração tal? Então, como ele fez essa pergunta, você vai responder de acordo com a pergunta que ele fez. Eu preciso acrescentar 8 litros para que ela atinja o volume de 12 litros. Beleza? Então, professor, e se fosse uma regra de 3? Como é que seria isso? Se fosse uma regra de 3? Bom, só para satisfazer a sua curiosidade, eu quero deixar bem direitinho. P2. Você tem aqui, ó. Vamos fazer por regra de 3. Eu tenho 25, olha, 75 a concentração inicial. Mais ou menos assim, ó. E você pode fazer isso também mentalmente, tá, pessoal? Até porque você vai ganhar tempo lá no dia da sua prova. Você tem 75 a concentração inicial e você tem 4 o volume inicial. Então você faz assim, ó. 75 está para 4, assim como 25 a concentração que você quer atingir está para X. Pronto. Que seria o volume 2. Certo? Você faz a regra de 3. X igual a 75 está para 4 litros, assim como 25 está para X. Opa, acho que eu só troquei uma coisa aqui. 75 está para 4, como 25 está para X. Só que aqui é invertido, né, gente? Só me permite só uma coisa aqui. Só mudar aqui. 75 está para 4, assim como X está para 25. Por que tem que ser invertido aqui? Porque acontece o seguinte. Cuidado com isso aqui. Concentração e volume são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Quando a concentração aumenta, o volume diminui e vice-versa. Então, nesse caso, a proporção é 75 está para 4, assim como X está para 25. Aí sim, X é igual a 12. Pronto. 12 é o volume final. Ok? Então, maravilha. Quem falou em regra de 3? Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. É isso mesmo. Pode fazer por regra de 3. Essas questões, então, pessoal, se resolve por regra de 3. Você faz isso mentalmente, se for o caso. Agora, aqui vem uma outra situação que essa realmente começa a trazer alguma dificuldade. Aqui, eu tenho uma solução à esquerda, de um determinado soluto, e uma solução à direita do mesmo soluto. Digamos que seja do mesmo soluto. Eu vou misturar as duas e vou produzir uma terceira solução. Observe que essa terceira solução, ela é o resultado da soma dos dois volumes. Tipo assim, se essa da esquerda tiver meio litro e a da direita tiver mais meio litro, o total vai ser 1 litro. Mas as concentrações delas não vão ser somadas. Nesse caso, pessoal, para chegar aqui do nosso objetivo, nós realizamos uma operação chamada média ponderada. Como assim, professor? A concentração final dessa solução vai ser a média ponderada entre as concentrações iniciais. Eu vou ter que levar em consideração o quê? O volume de cada solução. Beleza? Então, aqui a operação é um pouquinho mais complexa. Não é uma mera regra de 3, como essa aqui, ó. Tá bom? E eu vou dar aqui já um exemplo para vocês, para a gente seguir adiante. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor o seguinte. Digamos que eu fiz uma operação com as soluções A e B. A solução A tem concentração de 30 gramas por litro
e volume de 1,5 litro. A solução B tem concentração de 50 gramas por litro e volume de meio litro. São do mesmo soluto. Eu vou misturar as soluções e vou produzir uma terceira solução. Qual é a concentração dessa terceira solução? Então, vocês vão ter que fazer essa operação matemática aqui, ó. Média ponderada entre as concentrações iniciais. O que é média ponderada, professor? É o produto de cada concentração pelo seu respectivo volume. E aí você soma os dois, dividido pela soma dos volumes. Isso aqui chama-se média ponderada, tá, pessoal? Quem curte matemática aí vai lembrar. E aí você aplica os valores, né? Aqui a matemática é fácil, pronto. Esse valor aqui seria a média ponderada das duas concentrações iniciais, das concentrações 30 e 50. Perceba que é um valor, claro, como é uma média, maior do que 30 e menor do que 50. Cuidado com o erro muito comum, mas muito comum, que se comete aqui, que é o de somar as duas concentrações e dividir por 2 como se fosse uma média aritmética. Não é assim que funciona. Isso só funcionaria, eventualmente, se os volumes fossem iguais. Então, quem curte matemática sabe disso. A média ponderada pode até ser igual à média aritmética em casos excepcionais. É o caso aqui. Se os volumes fossem iguais, a média seria 40. Mas como os volumes são diferentes, não cai nessa armadilha. Não esqueça de levar em consideração os volumes. Tá certo, gente? Então, ó, já vimos 2 das 3 situações. Tá bom? Se estiver indo muito rápido, me avisem. Professor, está muito rápido. A primeira situação é uma mera diluição, e aí você pode resolver por essa relação aqui, ó, sempre, ou por uma regra de 3, tá bom? Cuidado com aquela parte, né, que eu ressaltei aqui, que as proporções são inversas, porque concentração e volume são medidas inversamente proporcionais, tá bom? Se for uma mistura de soluções de mesmo soluto, aí você vai ter que usar esse recurso da média ponderada. São as 2 primeiras situações, né? Aqui, ó, já vimos a diluição, já vimos a mistura de soluções quando não ocorre reação química. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês e perguntar de novo se querem algum esclarecimento, se precisam de alguma informação adicional para a gente continuar. Tudo bem? Posso continuar? Ok? Pode continuar, professor. Beleza. Terceiro passo aqui para a gente desenvolver. Nós vamos trabalhar agora com a seguinte ideia. Essa aqui é a parte mais dolorosa. Professor, e se eu misturar 2 soluções cujos componentes eventualmente reajam? Mistura de soluções com reação química, pessoal. Essa é a parte bem mais engenhosa. Por que, professor, que ela é mais engenhosa? Porque, nesse caso, antes de mais nada, você tem que conhecer essa reação. Tem que saber o que essa reação vai produzir, para que você possa, então, responder como é que vai ficar a concentração final. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer um exercício que está proposto aqui para vocês, tá certo? E aí, fazendo esse exercício, a gente vai desenvolvendo o nosso raciocínio. Esse exercício aqui, ó. Exercício de fixação número 5. Vamos a ele, ó. Então, eu preciso neutralizar uma certa solução de hidróxido de sódio. Para isso, eu vou utilizar ácido sulfúrico. Normalmente, quando fala de neutralização, vocês sabem muito bem, é reação entre um ácido e uma base. Tá? Então, eu quero neutralizar hidróxido de sódio e, para isso, eu vou usar uma solução de ácido sulfúrico. Os problemas já vão trazer aqui os volumes das respectivas soluções, tá, gente? E as concentrações. Ok? Muito bem. Então, o que acontece durante essa reação
e quais as concentrações finais dos produtos dessa reação. Então, antes de você enfrentar esse tipo de questão, você vai precisar, me permitam aqui, eu vou avançar um pouquinho. Olha só aqui, ó. Você vai precisar, antes de enfrentar esse tipo de questão, vai precisar disso aqui, ó. Pronto. Vocês compartilham a tela comigo aí. Eu acredito, inclusive, que isso aqui deve estar na apostila de vocês, né? Essa parte aqui dos exercícios de fixação resolvidos. Mas mesmo assim, eu vou repassar isso com vocês para esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham. Ok? Ok, então, é a questão 5 que nós estamos falando. Então, a primeira coisa que você vai ter que relembrar e que você vai dizer assim, puxa, professor, eu acho que vou ter dificuldade. E vai mesmo. Mas supera-se. Dificuldade vai te superar mesmo. Você tem que conhecer a reação. Ó, o problema vai te dizer que é preciso neutralizar hidróxido de sódio com ácido sulfúrico, ou seja, um ácido com uma base. Mas ele não vai te dizer, não vai te dar a equação balanceada, resolvida, não vai. Ele vai partir do princípio que você já sabe. A primeira coisa que você vai ter que fazer nesse tipo de problema é escrever a equação balanceada. Tá bom, gente? A primeira coisa é ácido sulfúrico reage com hidróxido de sódio, produzindo sulfato de sódio e água. E aí você vai fazer o balanceamento. A notícia boa aqui é que as equações geralmente se repetem entre as questões, não vai haver muita novidade não, tá, pessoal? E vocês lembram que toda vida que ácido reage com base produz sal e água. Professor, por que a equação tem que ser balanceada? Porque esses coeficientes são muito importantes para o que nós vamos fazer agora. Por exemplo, ele diz lá no problema que a concentração do ácido é meio mol por litro. Como a concentração é meio mol por litro e são 20 mililitros, então nós temos 1/100 de mol, 0,01, de ácido. 1/100 de mol de ácido. Essa informação, pessoal, ela é muito importante. Porque eu sei a quantidade de hidróxido que eu vou ter que usar a partir do momento em que eu sei a quantidade de ácido. Olha que interessante. De acordo com os coeficientes estequiométricos, cada mol de ácido precisa de 2 mol de base para ser neutralizado. Se eu tenho 1/100 de ácido, eu vou precisar de 2/100 de base. Olha aqui, ó. Então, esse tipo de dedução, ele só é possível porque você tem a equação balanceada. Eu vou destacando aqui os pontos importantes para vocês não esquecerem disso. Primeiro, eu tenho que ter a equação balanceada para que eu possa determinar as proporções entre o ácido e a base. Beleza, pessoal? Outra coisa, ó, que vale a pena ressaltar, né? Vale muito a pena ressaltar. São 0,02 de base e como o sal formado também tem coeficiente 1 igual ao do ácido, forma-se também 0,01 mol desse rapaz. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo, pessoal? Olha aí, o tempo já está. A gente dá tempo para terminar. Muito bem. Pessoal, a questão não é tão longa. Talvez só tenha se tornado difícil de resolver por causa desses números fracionários. Mas aqui você vai tirar de letra. Essa concentração foi dada, né? Outra coisa importante. São 20 mililitros de ácido e 30 mililitros de base. Somando tudo, vai dar 50 mililitros. Então, olha como o resto da questão ficou fácil agora. Qual é a concentração final da base? Qual é a concentração final do sal? Olha como ficou fácil isso. Olha como ficou fácil isso. A concentração da base, essa é fácil.
nós precisamos de 2 centésimos de base para neutralizar todo o ácido. Essa base, esses 2 centésimos de base, estavam em 30 mililitros. Então, aqui você já vai conseguir descobrir qual é a concentração final da base. Aqui, ó, 0,66. Por que mesmo, professor? A concentração não é a quantidade de matéria dividida pelo volume? Então, eu precisei de 2 centésimos de mol de base que estavam em 30 mililitros. Então, a concentração é 0,66. Já o sal formado, quero lembrar aqui para você, o sal formado, ele foi 0,01 mol em 50 mililitros. Por que 50 mililitros? Porque quando o sal foi formado, eu já tinha somado os 30 mililitros da base, mais os 20 do ácido. Então, a concentração dele é 0,20. Então, está aí o problema resolvido, ó, que parecia ser um problema difícil, na verdade não é um problema tão difícil assim. Precisa ter muito cuidado e, principalmente, qual é o grande embaraço aqui para a maioria dos alunos de Química? É que para que você resolva a questão, você precisa antes saber qual é a reação e balancear a equação química. Maravilha? E aí? Difícil? O que vocês acharam aí? Me falem aí no chat ou me digam alguma coisa. Complicado, né? O que você achou, Gabriel? A parte teórica até que vai. Pois é. Boa, Gabriel. Você colocou uma coisa muito importante. A parte teórica, ela não tem tanta dificuldade assim. Ou seja, saber o que vai ser feito, como se... Agora, quando você precisa enfrentar o problema, aparecem essas barreiras. E aqui, Gabriel, devo dizer para vocês com toda honestidade, realmente você precisa ter muito conhecimento das reações químicas. Por que eu falo isso? Porque os problemas, inclusive no Enem, quando eles aparecem, eles vêm nessa forma. Como veio isso aqui de vocês, ó. Vou só voltar aqui para a gente recuperar esse enunciado. Vou marcar aqui. Para vocês relembrarem que o problema ele é muito seco. Ele geralmente já vai partir do princípio de que o aluno conhece esses detalhes todos. Está aqui ele, ó. Na neutralização de 30 ml de solução de soda cáustica, hidróxido de sódio comercial, foram gastos 20 de solução 0,5 de ácido sulfúrico. Pronto. Ou seja, ele não informou a equação balanceada, ele não colocou mais do que isso. São informações bem superficiais, digamos assim. Necessárias, claro, para você resolver a questão, mas desde que você saiba todo aquele processo de escrever a equação, balancear a equação, enfim. Então, é isso que traz dificuldade a esse conteúdo, especialmente a essa terceira parte, né? Quando eu misturo soluções cujos solutos não reagem, tudo bem, é fácil. Eu uso a regra da média ponderada. Agora, quando eu parto para resolver esse tipo de situação aqui, aí, como a gente diz aqui na nossa região, o bicho pega. Então, o que é que eu quero pedir para vocês? Ó, dê uma olhada aqui nas questões de propostas, tá bom, pessoal? E, antes que eu esqueça, se vocês quiserem depois o material com as questões das aulas anteriores resolvidas, pode mandar no privado que eu mando para vocês, tá bom? Então, por exemplo, aquela aula anterior, aula 6, muitos exercícios também, que é unidades de concentração. E aí não vai dar tempo, evidentemente, nem daria se fosse presencialmente, para resolver todos. Mas qualquer um de vocês que tenha dificuldade de resolver qualquer problema, professor, o problema tal, da aula tal, o senhor pode me mandar uma solução, eu mando por WhatsApp, se possível, na mesma hora, tá bom? Assim que eu observar lá que você mandou a pergunta, eu faço questão, tenho o maior prazer de resolver para você e mando. Alguns já fizeram isso e deu certo. Então, se você tiver em dúvida sobre determinada questão, de determinada aula, não pense duas vezes. É uma obrigação nossa, é um prazer também. Você já tem o meu número privado aí, eu faço questão de que vocês interajam também fora daqui. No momento que eu tiver tempo, eu posso preparar o material e mando para vocês.
Tá certo, gente? Porque aqui, como vocês viram, o tempo, às vezes, dá para a gente resolver 2 questões, 3 questões no máximo. Beleza? E aí, amanhã, eu já gostaria de que nós conversássemos sobre a Química 3. A primeira aula de Química 3, pessoal, é sobre exatamente ácidos, bases e sais. Aproveitando esse gancho da questão aí, para a gente relembrar essa parte que é muito importante sobre ácidos, bases e sais. É um assunto mais leve do que esse assunto que nós acabamos de superar, mas sempre fiquem à vontade para perguntar sobre esses assuntos que nós já estudamos. Não tem problema não. Ok? Alguma pergunta, alguma observação? Pode ficar à vontade. Temos ainda 3 minutos aqui. Tem alguma questão dessas aí que vocês gostariam que eu comentasse, ou alguma questão da prova? Maria Eduarda não falou hoje. Mailane também não. Assustei vocês, não foi, com essas questões? Como o Gabriel disse, né? A parte teórica dava para pegar, mas aí... Na hora que chega no cálculo, né, Mailane? Pois é, esse é complexo. Maria Eduarda, é verdade, eu concordo contigo, sabe? E olha que isso a gente sempre bate nessa tecla. Nem é o foco da química, né? Não é o foco da química. Eu acho que a gente precisa, pouco a pouco, tirar tanta matemática, mas infelizmente nós não conseguimos ainda. Já está bem melhor, viu, pessoal? Eu me recordo que os livros de química que eu estudava, por exemplo, tinham mais matemática do que química. Os problemas de química, na verdade, problemas de matemática, era logaritmo, era séries infinitas, não sei o quê, cálculo diferencial integral. Mas, enfim, é porque o cálculo ele faz parte do processo. Infelizmente, ou felizmente, não dá para separar uma coisa da outra. Mas no nível do ensino médio, eu sempre disse que era muito melhor que a gente explorasse mais a parte teórica, né? Porque tem mais apelo. Quer dizer, quando eu começo a falar para vocês, por exemplo, das soluções com as quais a gente trabalha no dia a dia, uma água salgada, o café que você prepara, é fácil, todo mundo sabe disso. São coisas que a gente faz em casa. Agora vamos calcular a concentração do café que você preparou. Puxa, aí começa a complicar. Mas, enfim, faz parte dessa caminhada. Bom, gente, então amanhã a gente começa a Química 3. Mais uma vez, lembrando, se esse assunto tiver muito resumidozinho na sua apostila e você quiser que eu prepare um material, também pode dar sugestão. Professor, prepara um material aí para a gente revisar esse tal tema. E, aliás, isso vale para todos os temas, tá, pessoal? Se vocês quiserem depois me passar uma relação dos temas que vocês gostariam que a gente depois preparasse o material, para o Enem mesmo, para vocês se sentirem mais seguros, podem fazer isso que eu preparo com o maior prazer. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado pela participação de todos. Dê uma olhada depois nesse conteúdo aí e vamos para frente. Vamos para a Química 3 amanhã. Grande abraço e até lá. Tchau, professor. Tchau, Mailane. Obrigado pela sua participação. Tchau, Pedro Ido. Tchau, Gabriel. Nos veremos amanhã. Até. Até lá.